Esses são os melhores e piores suplementos quando o assunto é performance física, e hoje nós vamos ranqueá-los aqui, desde aqueles que eu julgo excelentes, até aqueles suplementos que, infelizmente, cara, são puro marketing, e sinceramente, se você os compra, você está jogando o seu dinheiro no lixo. Perfeito? Vamos lá, então, eu trouxe alguns critérios para ajudar a gente nessa classificação. O primeiro critério de todos é o grau de evidência científica que este suplemento tem, e que, de fato, ele consegue lhe entregar os resultados que promete. O segundo critério que nós vamos usar aqui é o grau de percepção prática que você tem em cima desses resultados. O terceiro critério é o grau de segurança no seu uso contínuo, então se você consegue usar esse suplemento por longos períodos de tempo, ou se por algum motivo que seja você precisa interromper o uso. E o quarto e último critério é o custo-benefício, que é um critério subjetivo, afinal é uma relação entre aquilo que você paga versus aquilo que você recebe, e o que a gente vai buscar aqui é sempre pagar o menos possível para ter o máximo de resultados, beleza? Começando aqui com o primeiro da nossa lista, que é a melatonina, e que é a queridinha da galera quando o assunto é sono. Isso porque a melatonina está diretamente ligada com o seu sono, seja ele a quantidade de horas que você dorme, o número de horas que você dorme por noite e também a qualidade deste sono. Então, quão bem você transita entre as fases do sono. O resultado disso é um sono muito mais reparador, te entregando muito mais energia, muito mais disposição de manhã quando você acorda. Outro ponto é que a melatonina ela é um hormônio que nós naturalmente produzimos no corpo. Então, em tese, nós produzimos já em doses ótimas aquilo que a gente precisa de melatonina para ter, então, esse sono reparador. O problema é que a imensa maioria das pessoas não segue alguns passos simples que a gente chama de higiene do sono, que são algumas coisas que você faz logo antes de dormir e algumas coisas que você faz ao longo do dia. Então, que garantem para você que você estará produzindo doses ótimas de melatonina. Como elas não fazem isso, o sono delas é uma porcaria, e aí elas precisam de alguma forma tentar remediar isso. E elas usam a melatonina, a suplementação de melatonina, para que isso aconteça. Qual que é o grande problema, cara, da melatonina? Da suplementação em si, né? A imensa maioria dos produtos que a gente encontra no mercado, na internet, enfim, onde seja, eles têm concentração por dose muito alta, muito mais alta do que a gente naturalmente precisaria. Então você vai encontrar ali doses de 5 miligramas, né, por dose, concentrações de 10 miligramas por dose. Isso é uma dose muito alta para o cara que está fazendo uso recreacional. Tá? É claro, se você tem prescrição médica de melatonina, aí é outra coisa. Tá? O cara que sofre de insônia muito grave, aí são outros elementos. Mas para o praticante recreacional, assim, para o usuário recreacional de melatonina, cara, essas doses são muito altas. Isso porque você quer ter, sim, altos níveis de melatonina de noite, mas de manhã você quer ter baixíssimos níveis. Afinal, como a gente está falando de elementos do sono, você quer ter muito menos sonolência de manhã, você quer ter muito mais disposição, muito mais energia. E quando você tem altos níveis de melatonina de manhã, você tem alta sonolência. Então, melatonina alta é de noite, melatonina baixa de manhã. Quando você faz o uso de suplementação com níveis mais altos, então que seja 5 miligramas, você tem uma concentração alta quando você dorme, só que você carrega essa concentração, uma parte dela pelo menos, para o início da manhã, e aí o que acontece? Você fica com níveis muito mais altos do que você deveria ter. A galera que usa melatonina acaba reclamando de sonolência ao longo da manhã, uma espécie de ressaca, a pessoa fica com o olho muito pesado, demora para engrenar, seja pensamentos, seja elementos de cognição, elementos físicos. Então, a melatonina acaba prejudicando nesse sentido. O que era para ser um negócio interessante acaba sendo o tiro acaba saindo pela culatra, né? E cara, vamos lá, na minha concepção, sinceramente não vale a pena. Isso porque, como eu falei, cara, com simples hábitos, simples comportamentos, você consegue ajustar o seu sono. E aí, é claro, eu recomendo que você assista o vídeo aqui do canal sobre higiene do sono. Eu vou deixar ele aqui no card depois, tá? Então, são simples coisas que você faz que, bom, já vão consertar o seu sono por si só e você não vai precisar suplementar com melatonina, tá? É claro, como eu falei, se prescrição é médica, aí são outros casos, mas o ponto é que para tipo, usuário recreacional, cara, não vale a pena, pelo menos na minha concepção. O segundo que nós vamos usar aqui, nós vamos falar hoje aqui, é a Tribulus terrestres, cara, e sinceramente esse aqui é a melhor jogada de marketing que a indústria da testosterona fez, cara, isso porque, vamos lá, quando a gente pensa em Tribulus terrestres, a imensa maioria das pessoas vai pensar que Tribulus vai aumentar a sua testosterona, o que é mentira.
O que é mentira, cara. Eu não me canso de falar isso pra rapaziada dentro do Testosterona Blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui pra 953 de testosterona sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, vai estar no primeiro link da descrição. Maravilha? E por que eu não me canso de falar isso pra rapaziada? Porque assim, o Tribulus, ele vai te ajudar quando o assunto é libido. Libido é um dos sintomas de baixa testosterona. E aí, a suplementação de Tribulus, ela te ajuda, assim como a suplementação de maca peruana e tantos outros suplementos voltados à testosterona, eles vão atuar em algum sintoma específico, tá? O caso da Tribulus é a libido. Só que, se o cara toma isso aqui achando que vai aumentar a testosterona, ele está jogando dinheiro fora, porque a Tribulus não vai aumentar a testosterona. Ela vai melhorar os sintomas de libido, mas ela não vai aumentar a testosterona, são coisas diferentes. Tá? E por isso, cara, a Tribulus aqui é puro marketing, foi uma das melhores jogadas de marketing que a indústria da suplementação de testosterona fez. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que complementa muito bem isso, e que eu falo os melhores e piores suplementos quando o assunto é testosterona. Recomendo que você assista depois deste vídeo também, tá? Vamos lá, o próximo da nossa lista é a cafeína. E, cara, a cafeína, aí sim, ela inaugura aqui o rol de suplementos excelentes, tá? Isso porque a cafeína ela vai ter diversas funções no corpo, ela vai ter diversas vantagens que a gente vai ter ao consumir cafeína, é claro, em doses convencionais, tá? Isso porque a gente adquire uma certa resistência à cafeína quando a gente faz o uso contínuo, a gente faz o uso prolongado da cafeína, mas como suplemento, primeiro, tá? Ela é um dos únicos 5 suplementos com grau A de evidência. Então existem outros 4 aqui na lista que eu vou comentar ao longo do nosso vídeo, tá? E a cafeína é um deles. A cafeína é excelente, muito barata, tá? Muito barata, você pode uma dosezinha de café, ali você vai ter em torno de 60 a 80 miligramas de cafeína, perfeito? Ou então mandar isolar isso aqui em cápsulas, sai muito barato também. Você vai encontrar uma inibição do cansaço muito maior, que vai te combinar em mais disposição, em estado de alerta também muito maior. Cara, a cafeína é legal, é claro, pro seu uso pontual também, né? A ideia não é que a gente fique tomando cafeína à torto e à direito, a troco de nada, mas ela inaugura aqui o rol de suplementos excelentes. O próximo da lista, então, é o termogênico. E que, cara, aqui ele vem para o não vale a pena, e ele transita, cara, entre não vale a pena e puro marketing. Isso porque os termogênicos, pelo menos aqui no Brasil, nada mais são do que cafeínas com outras coisas. E aí você tem a cafeína, onde você paga, cara, sei lá, R$2 num cafezinho, versus um termogênico, onde você vai pagar R$200 para ter 30 cápsulas, e aí você vai pagar, sei lá quanto, R$5 por dose, mais, né? R$6 por dose, R$7 por dose. Então você está pagando muito caro por um negócio que você poderia muito, de forma muito mais barata, obter. Então o termogênico, cara, não vale a pena, custo-benefício péssimo, e não vai te entregar nada mais do que a própria cafeína entregaria. Perfeito? Pelo menos não aqui os termogênicos nacionais. O próximo da lista é a creatina, que é mais um daqueles suplementos com grau A de evidência, tá? Eu coloco eles aqui em excelentes, apesar dos efeitos serem bem discretos, tá? Bem discretos mesmo, a imensa maioria das pessoas nem vai sentir os efeitos da creatina agindo no corpo, ela promete entregar muito mais força, uma melhor capacidade de produção de energia de forma mais rápida, tá? E ela, em grau, vai entregar, mas essas doses, esses resultados são discretos, tá? A gente tá falando de 3% de melhora em muitos dos casos, então colocaria como excelente, mas cara, pensando até em elementos de custo-benefício, a gente pode jogar pro ok, não tem problema não, tá? Ela vai transitar entre aqui e aqui. Pra mim, a cafeína ainda segue sendo a melhor das que foram apresentadas até agora, mas a creatina ali, ela também tem o seu charme, tem o seu brilho, tá? O próximo da lista são os multivitamínicos. E cara, vou te falar, multivitamínicos pra mim, tá? Eles não valem a pena. Isso porque, qual que é a ideia do multivitamínico? A ideia do multivitamínico é você ter um rol, um pool enorme de vitaminas ali, minerais, em concentrações medianas, o qual você usa para poder repor alguma deficiência. Tá? A questão é que na minha cabeça é muito mais inteligente você identificar as deficiências que você tem. Ah, eu tenho deficiência nesse mineral, ou nessa vitamina, enfim. Você tem deficiências específicas aqui. Ou não tenho nenhuma deficiência, sei lá. Também é um ponto, né? Você pode muitas vezes só achar que tá com. Bom, que tá com alguma deficiência mineral ou vitamínica e não tá. E aí você estaria tomando suplementação, bom, multivitamínico à toa. Mas o fato é que, para mim, vale muito mais a pena você visualizar isso pontualmente. E aí sim, correr atrás dos suplementos para poder suplementar diretamente isso, do que você chegar e comprar um multivitamínico. Por quê?
Quando a gente fala do multivitamínico, a gente tem doses tabeladas ali para cada um dos micronutrientes. E aí você, num exemplo hipotético, tá? Tô com deficiência em zinco. Tô com deficiência em zinco. E aí, ao invés de eu chegar lá, mandar manipular um zinco ou comprar um zinco já pronto, mas a suplementação só isolada de zinco, eu compro um multivitamínico. Primeiro que eu tô pagando mais caro, tá? Vou pagar mais caro no multivitamínico do que no zinco. E aí, eu terei que fazer um arranjo de quantidades ali, que muitas vezes eu vou ter que tomar 2, 3 cápsulas de multivitamínico para poder balancear aquele meu zinco que estava ruim. E aí eu tô tomando mais um monte de coisa que eu não precisaria tomar, tô tomando à toa. Enquanto se eu manipulasse o zinco individualmente, sairia muito mais barato isso, tá? Outro ponto é que muitas das vitaminas e minerais acabam competindo entre si dentro da absorção, perfeito? E aí você tem aqui uma série de vitaminas e minerais que vão fazer essa competição juntos e muitas vezes você tá com a deficiência de um mineral específico, como eu falei, você tá tomando um multivitamínico e aquele mineral nem tá sendo absorvido direito, aquela vitamina nem tá sendo absorvida direito. Então, para mim é muito mais inteligente, muito mais sensato você dividir isso. E aí sim, investigar o que você está com deficiência, se é que existe alguma deficiência em você, e aí você suplementa especificamente. Perfeito? O próximo da nossa lista aqui é o whey. E cara, eu gosto bastante do whey, tá? Eu gosto bastante do whey. De que forma? Eu gosto de olhar para o whey como um alimento em pó. Ele permite uma praticidade que nenhum outro alimento permite, né? Então, sei lá, se eu quero consumir uma dose de proteína, eu tenho algumas opções. Eu posso levar um frango, posso levar uma carne, eu posso levar um ovo. Digamos que eu tenho que consumir isso no meio da tarde, no trabalho. Pô, eu posso levar uma marmita disso. Ou então eu posso levar um sachêzinho de whey, um pozinho lá dentro de uma coqueteleira, dentro de uma shakeira. O que é muito mais prático. Eu boto uma água ali, tomo, não fica cheirando a nada, não tem que, sei lá, escovar os dentes depois, que eu vou ficar com bafo de frango. Não precisa de nada disso, cara. Simplesmente você toma ali uma golada daquilo e acabou. Tá? É muito mais praticidade para você. Para mim, essa é a função básica do whey. Essa é a função primordial dele, servir como um elemento prático, tá? E com isso, eu jogo aqui no ok, cara. Eu jogo aqui no ok. Ele vai te ajudar, assim, a manter doses de proteína bem dentro da margem que você quer consumir, né? Mas nada diferente do que um peito de frango. Então, pô, se o peito de frango, se a carne bovina tivesse aqui na lista, eu colocaria em excelente com relação de performance? Não, eu colocaria no ok, justamente porque é um alimento por si só, tá? Mas vai ser, cara, na minha visão, excelente dentro desse proposto, tá? O próximo da lista aqui é a beta-alanina, que é mais um daqueles suplementos com grau A de evidência. Então até agora foi a cafeína, a creatina e a beta-alanina. Ainda faltam 2 para essa nossa lista. Cara, a beta-alanina, eu jogo ela junto com a creatina, tá? Ela vai ter um efeito um pouco diferente, apesar dela funcionar meio que da mesma forma quando o assunto é suplementação. Os dois são suplementos de carregamento, né? Então você precisa tomar doses por longos períodos para que esse suplemento aumente os estoques dentro do corpo e ele faça a função quando necessário. Ele não é um suplemento que, tipo a cafeína, que você toma e já sente o efeito, depois acabou o efeito, acabou, já era. Você tem que tomar de novo, né? Não, aqui você vai tomando por longos períodos, você toma por um período, não vai sentir nada, e aí quando você carregar os estoques, deixar os estoques lá no talo, aí sim você começa a ter os melhores benefícios. E cara, qual que é a ideia aqui? Ela vai te ajudar a melhorar o seu tamponamento de acidose dentro da musculatura, tá? Então tentei traduzir isso da melhor maneira possível, mas o fato é que você vai pegar a beta-alanina, você vai aguentar fazer mais algumas repetições nos seus exercícios de musculação, no seu treino. Bom, ela serve para casos um tanto quanto específicos e, cara, sinceramente, eu vou deixar ela no ok porque o específico, eu ia colocar talvez aqui no depende muito do caso, tá? Mas a maioria dos casos, quando o assunto é musculação, ela faz sentido você usar em algum grau, então eu vou deixar ela aqui no ok. Perfeito? Mas poderia muito bem colocar, depende muito do caso. Enfim, os suplementos também eles vão transitando entre cada uma das categorias. A próxima é vitamina D. Cara, a vitamina D ela é fundamental para diversas funções no corpo, dentre elas o aumento da testosterona, tá? Então você ter níveis estáveis de testosterona, níveis relativamente altos, mas otimizados dentro do que é a sua própria produção, passam por ter bons níveis de vitamina D. Então, cara, é uma suplementação excelente, tá? Só que, aí um adendo, você consegue tranquilamente altos níveis de vitamina D sem precisar suplementar. É só você se expor à luz do sol. Então você se expõe ao sol e o seu corpo produz a vitamina D. Só que, aí vem um outro adendo, né?
a imensa maioria das pessoas não consegue se expor ao sol nos horários certos, da forma como tem que ser feita, não consegue fazer. Com questões logísticas e mais um monte de coisa, né? Vai depender também de onde você mora, estação do ano e uma série de outras coisas. Então, eu coloco a vitamina D aqui como excelente, justamente por conta desses pontos, tá? Justamente por conta desses pontos. Você consegue fazer essa suplementação natural, por assim dizer, tomando sol, mas vamos deixar ela aqui no excelente, até porque o custo-benefício ali é alto, né? Ela é baixa em custo e consegue te entregar um benefício muito bom. Em que sentido, né? Se você tem deficiência de vitamina D, como eu falei, diversas funções são prejudicadas e a testosterona também tende a estar prejudicada em sua produção e, obviamente, ela vai suprir essa demanda que a gente busca. Ah, Rodrigo, eu não poderia fazer isso, ajustar essa vitamina D na suplementação de multivitamínico? Poderia, só que você vai pagar muito mais caro, como eu falei, e vai ter que acabar escalando muito a dose de diversos outros micronutrientes porque você quer consertar isso. Por isso que eu falei que a escolha isolada de um mineral, de uma vitamina que faz sentido para você é muito mais em conta do que o uso de multivitamínico. O próximo da lista são os eletrólitos isotônicos repositores minerais e que a galera usa principalmente de provas de endurance, tá? Então um cara que vai correr uma maratona, ou vai correr uma prova longa de endurance, tá? Não precisa ser uma maratona especificamente falando. Mas a pessoa que vai fazer provas longas, vai fazer treinos longos, o cara, por exemplo, que treina jiu-jitsu e tá com muito calor ali onde ele tá treinando, o cara sua muito em si. E eles dependem muito do caso, tá? Porque eles vão ser excelentes nesse sentido, mas quando não, eles não vão ter efeito algum benéfico para você. Tá? Então, não são esses casos extremamente específicos onde você tem uma perda muito grande de líquidos ao longo da atividade e precisa repor esses minerais, porque eles vão sair junto com o suor, não vai servir para muita coisa, então eu deixo ele aqui. Não depende muito do caso. O próximo da lista são os ômega 3, tá? E que são encontrados em peixes, você pode fazer a suplementação deles também em solta. Eles vão trazer para você resultados e benefícios com relação à saúde em geral. E cara, eu vou te falar, ok, tá? Ok. É um suplemento justo nesse sentido. As evidências são que as doses comuns que a gente costuma consumir desse suplemento já resolvem e trazem bons resultados dentro desses elementos de saúde. É claro que quando a gente fala de saúde e longevidade, principalmente, é muito difícil mensurar isso, né? Mensurar o quão bom esse suplemento é. Mas eu deixo ele aqui no ok, porque de fato me parece, e dentro das evidências que a gente tem, parece funcionar para aquilo que a gente busca. O próximo da lista são os nitratos, que são mais um daqueles suplementos, junto com a cafeína, com a creatina, com a betalanina, e que tem evidência A dentro do que se propõe, tá? Aqui, eles vão ajudar a gente com vasodilatação e uma série de coisas que ajuda a gente no treino, por exemplo, a fazer uma circulação de sangue maior, levando mais nutrientes e tudo mais. Cara, baratíssimo, tá? Suco de beterraba é a melhor forma de você consumir os nitratos, então, cara, vamos aqui pro ok, muito barato, bom demais, gostoso, saboroso também, né? Vamos lá, próximo da lista é a ashwagandha. Cara, a ashwagandha, ela tem algumas evidências que ela melhora principalmente o perfil de cortisol, beleza? Então ela deixa níveis estáveis um pouco mais baixos, ela te ajuda a regular esses níveis de cortisol, o que em tese seria excelente. Só que também, cara, depende muito do caso, tá? Depende muito do caso para fazer sentido. Eu não colocaria ela junto com suplementações já renomadas, eu acho que ainda falta um pouco de estudo para ela. Faltam mais e mais evidências. Realmente, a gente tem evidências muito pontuais da ashwagandha, enquanto aqui, cara, a gente tem uma série de coisas que nos mostram os benefícios. O próximo da lista é o bicarbonato de sódio, que é o último desses 5 suplementos nível A de evidência. E que vai te ajudar principalmente quando você faz atividade de endurance, tá? Eu coloco o bicarbonato, independe muito do caso, justamente por conta disso. Ele vai ser excelente em atividade de endurance, mas muita gente relata o desconforto gástrico quando usa bicarbonato, tá? Não é um negócio muito legal de usar por conta disso, e vai depender muito do caso, mas ele tem um nível A de evidência, ele entrega para você o que ele promete. E é muito barato, né? Isso aqui, pô. Dinheiro aqui é muito barato. O próximo são os BCAAs, tá? Cara, BCA é puro marketing. Por que é puro marketing? Vamos lá. Quando a gente fala de BCA, a gente está falando de aminoácidos essenciais, a gente está falando aqui aminoácidos de cadeia ramificada, isoleucina, leucina e valina. Esses aminoácidos por si só, eles, em tese, te entregam melhores elementos de performance quando o assunto é também melhor síntese proteica e outras coisas. Só que, quando a gente fala de BCA, a gente está falando aqui
de, primeiro, consumir doses muito maiores do que as doses que naturalmente eram recomendadas que fossem consumidas. Então, em geral, os últimos estudos que saíram sobre BCA, isso há muito tempo, né? Eles mostravam que doses de 20 gramas de BCA por dia fariam o efeito que a gente buscava, enquanto a galera estava suplementando com 2, 3 gramas por dia, porque era um suplemento caro. Então, acabou-se ao longo do... Isso 2010, 2011, 12, 13, gerou-se uma mística tão grande em cima do BCA que depois foi desmistificada, foi quebrada essa mística. Então, cara, mantenham eles aqui em puro marketing, porque não vale a pena nenhum. Esqueça isso. Bons whey's, por exemplo, já vão ter 5, 6 gramas de BCA por dose, então não tem por que você se preocupar com isso. Pré-treinos caem na mesma questão do termogênico, tá? Mesma questão do termogênico. São cafeínas superfaturadas, aqui você vai pagar R$200 no suplemento, para 30 doses, vai pagar R$7 na dose, sendo que você, tomando uma cafeína, pagaria muito mais barato pelos mesmos efeitos, quando a gente fala de produtos nacionais. Tá? Produtos importados aí, pô, o cara vai falar, mas se tiver extrato de efedra e outras coisas, mas daí não é o produto nacional, aí é outra coisa, tá? Aí é outra coisa. O que nos leva ao próximo da lista, que é a glutamina. Cara, a glutamina também é puro marketing, tá? Isso porque por muito tempo também, os anos ali 2010 foram críticos no assunto. Aliás, não foram nem um pouco críticos com o assunto da suplementação, porque qualquer coisa passava-se como um excelente suplemento e que porra, ia ser revolucionário. O fato é que a glutamina, cara, ela não vai te ajudar para nenhum. Assim, as pessoas usavam ela para poder melhorar a recuperação muscular, uma série de coisas, até que se descobriu que 50%, 80% dela era absorvida ali e usada dentro do próprio intestino para melhorar funções pontuais lá. Então, pô, acabou que isso aqui foi descontinuado. Hoje em dia a gente nem vê mais ninguém falando sobre glutamina. Péssimo, péssimo investimento. E o próximo, e o último daqui da lista, né, são os Testo Boosters, e que, cara, também são puro marketing. A imensa maioria desses produtos, o que são os Testo Boosters, né? São suplementos que prometem para você explodir a sua testosterona, que você vai triplicar a testosterona, dobrar, você vai deixar infinita se você tomar aqui essa cápsula. E, cara, isso aqui não funciona, tá? Isso aqui não funciona. Isso porque quando o assunto é testosterona, a gente tem que deficiências em vitamina D, em zinco, em magnésio são prejudiciais para a produção natural de testosterona. Todo o resto, cara, todo o resto é muita mística, é muita ginástica mental para poder justificar as coisas. Então, quando o assunto é suplementação, esses são pontos muito pertinentes que você tem que levar em consideração. O resto das coisas, cara, se tem efeitos muito discretos, tá? Porque existem sim outras suplementações que podem te ajudar a aumentar a testosterona, mas, cara, são efeitos discretos, são efeitos mínimos, que não valem nem um pouco do custo-benefício. Então, Testo Booster pra mim é puro marketing. Como eu te falei, cara, dentro do Testosterona Blindada eu converso muito com a rapaziada sobre isso, porque a galera gasta muito dinheiro à toa, um monte de coisa que não faz nenhum sentido. E é dentro do texto blindado, o cara simplesmente mudando alguns comportamentos, mudando alguns hábitos, ele consegue alcançar o ápice da produção natural de testosterona. Perfeito? Meu querido, esse aqui é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, bora trocar essa ideia também. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo que a gente solta por aqui. Eu vou deixar como sugestão para você assistir este vídeo aqui com o próximo, que é o vídeo onde eu falo sobre os suplementos e testosterona, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que não faz. E bora pra cima. Se você se interessa pelo tema, recomendo que você conheça a Testosterona Blindada no primeiro link da descrição também. Tamo junto, meu querido, e até a próxima.